pedir, então, o Simão, que vai falar por obrigações. Podem seguir até a tribuna, por gentileza. Senhor ministro, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia a todos e todas que aqui comparecem. Muito bom dia a todos e todas que aqui comparecem. A nossa subcomissão de obrigações, mesmo antes da cisão de hoje, já estava subdividida em dois grupos de trabalho. Eu e o professor Edivaldo, que estávamos com a Teoria Geral das Obrigações, dos artigos 232 ao 420, e com os títulos de crédito, que o professor Edivaldo está diretamente cuidando, e mais os atos unilaterais, à exceção do enriquecimento sem causa. Por outro lado, a ministra Galotti, o professor Rosenwald e a doutora Patrícia Carrijo já estavam com o 927 seguintes e com o enriquecimento sem causa. Então, nós já estávamos com essa subdivisão interna da nossa comissão, que hoje se efetiva com uma subdivisão final. Em termos de andamento dos trabalhos, nós sentimos na nossa comissão dois tipos de reforma. Uma reforma mais profunda, que é proposta pela subcomissão de responsabilidade civil, com o professor Rosenwald, a ministra Galotti e a doutora Carrijo, que é reescrever a responsabilidade civil do Código. E eu e o professor Edivaldo fomos mais econômicos. Nós fizemos pequenos ajustes à Teoria Geral das Obrigações, pequenos ajustes, pontuais, ou seja, mantendo uma estrutura. E, portanto, nesse momento nós temos responsabilidade civil e enriquecimento sem causa já pronta na primeira minuta para debate, e agora pela subcomissão própria, e temos também toda a Teoria Geral das Obrigações já pronta para debate. E os títulos de crédito, eu e o professor Edivaldo estamos agora ajustando alguns pequenos e últimos detalhes. O resultado prático é que realmente agora com essa divisão ficou tudo muito bom, porque nós já tínhamos duas visões bastante distintas de como reformar o Código, e eu e o professor Edivaldo seguimos aqui com a nossa linha, que eu vou chamar, professor, mais pontual, mais cirúrgica. Claro que o grande tema da responsabilidade civil contratual, que é o que eu e o professor Edivaldo continuamos cuidando, é o tema dos juros, que é um tema ultra polêmico. Os juros legais, e inclusive eu tenho recebido, até o professor Mário Delgado organizou quinta-feira agora um evento para discutir o tema, muitas perguntas sobre isso, e para nós a questão dos juros não é uma questão, são as questões. Então, por exemplo, na primeira leitura que eu fiz 4 possíveis propostas de sugestão do artigo. O professor Edivaldo ainda hoje dizia assim, vamos conversar que eu vou sugerir a criação de um parágrafo único. E basicamente, o grande debate sobre os juros que nós já estamos travando é se os juros merecem um tratamento único para todos os contratos, ou, por exemplo, nós podemos seguir para direito público a Selic, para direito privado o CTN. Então, essa discussão dos juros é uma discussão bem pujante, bem, eu chamaria dolorosa para o judiciário e que está entrando na nossa comissão. Outras coisas que eu e o professor Edivaldo pensamos são alguns artigos que eu chamaria de parágrafos novos para acentuar a diferença entre contratos paritários e simétricos na linguagem da Lei da Liberdade Econômica dos demais contratos. Então, alguma flexibilização de normas que hoje são tidas como de ordem pública, como na cláusula penal, por exemplo, permitindo maior autonomia privada aos que podem tê-la pela Lei da Liberdade Econômica. Esse é outro tema que nós estamos trabalhando. Uma maior liberdade para alguns contratantes, que poderíamos chamar talvez de hipersuficientes. Claro que não são os consumidores que estão fora da conversa, mas são basicamente os empresários e os contratos civis entre grandes pessoas jurídicas. Outro tema que nós também estamos pensando em termos de Código Civil e Teoria Geral das Obrigações são pequenos ajustes, coisas que a doutrina mais ou menos bateu o martelo. Uma regra do 263, por exemplo, da obrigação indivisível, quando o objeto perece por culpa de apenas um dos devedores, que é um tema até que eu me lembro que eu levei o enunciado e o professor Venosa me ajudou a aprovação nas jornadas. Então, muitos desses temas que já estão pacificados têm enunciados. Então, nós estamos fazendo pequenos ajustes em palavras do Código, para que essas palavras reflitam o que pensa a doutrina. Então, realmente, nós não estamos fazendo grandes mudanças estruturais. Talvez o artigo mais desafiador da Teoria das Obrigações seja o artigo 317, da revisão judicial do contrato, porque a pandemia veio e mostrou a insuficiência do artigo 317. O artigo 317, na verdade, ele pode ser alterado por qualquer ideia que qualquer um dos senhores tenha, porque ele permite uma criatividade que eu chamaria de infinita. Nesse primeiro contato, eu pedi a ajuda do meu querido amigo professor Bunazar, que eu espero que integre a comissão com a gente um dia, e o Bunazar sugeriu que fizéssemos uma mudança pontual para tentar evitar, professor Marco Aurélio, a discussão se o 317 só aplica à correção monetária, ao famoso desequilíbrio por inflação superveniente.
e para tentar dar uma leitura mais abrangente, que é de Vossa Excelência, que é uma revisão mais geral do contrato. Então, nós tentamos criar um mecanismo para isso, talvez seja o mais revolucionário na nossa parte da teoria geral, a cláusula penal, e um outro tema também que nós também estamos propondo nessa reforma, que também é uma coisa bastante simples, mas que eu acho muito interessante, é desvincular o 412, que é a limitação da cláusula penal, para as TRANT. Dizer que as TRANT não se vinculam ao 412, como a jurisprudência tem feito, porque as funções são distintas. Um tem função indenizatória e o outro coercitiva. E liberar o magistrado para fixar as TRANT além do valor da obrigação principal, que hoje tem uma tendência contrária. Então, no fundo, são pequenos ajustes de palavras para adaptar a doutrina ou algumas ideias e sugestões, sempre pensando em diferenciar os contratos empresariais, ou os contratos interhipersuficientes, os contratos que a Lei da Liberdade Econômica chamou de partes simétricas, livres, etc., dos contratos civis em geral. É essa a ideia. E realmente nosso maior desafio é o tema dos juros, porque para nós isso é uma questão que envolve muito mais do que um Código Civil, mas a economia do Brasil. Hoje a frase é: o juro pago pelo judiciário é melhor do que o do mercado financeiro. Então vamos deixar o dinheiro no judiciário. Então a discussão de juro, ingênuo quem pensa que nós estamos discutindo um Código Civil, uma discussão de economia nacional, é muito mais amplo do que isso. Portanto, é um dos temas mais periclitantes, por isso que acho que a nossa subcomissão, eu e o professor Edivaldo, vamos propor 4 ou 5 ideias para que a comissão geral decida. Ô, ministro, responsabilidade civil, o professor Nelson que vai expor, a parte dele, né? Então, sobre a teoria geral das obrigações, era isso. Sobre os atos unilaterais, eu tenho mais 3 minutos e agora eu acabo, também fizemos a exceção do enriquecimento sem causa, que está na comissão, agora na subcomissão nova, nós fizemos mudanças muito pontuais, muito pequenas, praticamente corrigindo erros de palavras, etc. E eu também penso, senhores e senhoras, que de vez em quando tem alguns preciosismos que a gente não deve cair. Por exemplo, a palavra o mesmo é mal empregada no vernáculo, mas se todo mundo sabe o que significa o mesmo, deixa o mesmo. Porque mudar o mesmo para este, dá uma confusão depois para dizer quem é o este do o mesmo. Então fica o mesmo e não muda o este. Tá certo? Mudar vírgula de lugar, porque na norma culta a vírgula deveria ser ponto e vírgula, também nós não mexemos. A nossa opção na nossa subcomissão foi mudar o que precisava ser mudado. Nada perfunctório, nada para melhorar o texto, nada que pode gerar depois pânico na jurisprudência se uma vírgula no lugar errado mudou o sujeito ou predicado. Então nós realmente mantivemos essa estrutura lógica. E por outro lado, eu também conversei com a comissão de parte geral, e eu vou mandar uma sugestão de adaptação para os direitos dos animais, da norma portuguesa, a Lei 8 de 2017, que é uma norma que já está funcionando muito bem em Portugal, que tem muitas virtudes e que a gente aqui no Brasil pode adaptar com muita utilidade para todas as partes do livro. A Berenice até dizia dos animais no fim da conjugalidade. Tem uma regra do Código Civil Português que é muito melhor que qualquer regra nossa, que fala em confiança dos animais. Então, acho que nós temos aí para os animais um bom ordenamento jurídico, saindo da discussão alemã, os animais... Os animais não são coisas, mas seguem o regramento especial das coisas, para a gente adotar a teoria francesa e portuguesa da ciência ou da sensibilidade. Então isso também a gente vai contribuir. Muito obrigado a todos e todas, é uma alegria estar aqui essa manhã com gente tão especial e tão amiga. Agradeço o trabalho do professor Simão.